Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje sobre requisitos do inventário extrajudicial. Eu e Nelisa Galante preparamos um material incrível e vamos conversar com vocês sobre esses requisitos. Estou vendo que o pessoal já está entrando. Coloque aí de onde você está falando, que a gente gosta de saber quem é que está aqui com a gente, se conectando com a gente. E também porque a gente vai trazer uma informação relevantíssima para mostrar para vocês o mercado de trabalho no que tange ao inventário extrajudicial. Então já coloca a sua cidade para gente trazer essa informação para você que vai abrir horizontes sobre a sua possibilidade de atuação profissional nesse ramo referente ao inventário extrajudicial. Então, coloque de onde você está falando, da sua cidade. Eu vou esperar a Nelisa entrar. Quem está aqui me acompanhando já sabe que a gente está preparando uma grande surpresa que vai sair essa semana, um material gratuito, exclusivo, redigido por mim e por Elisa sobre inventário extrajudicial. E ele está assim, gente, saindo do forno. Na live da semana passada a gente colocou para vocês aqui que quem quiser receber esse material exclusivo só deve mandar um direct pra gente, colocando lá a mensagem "eu quero", que a gente vai registrar o seu pedido e vamos enviar para você esse material gratuito. Essa semana a gente está prevendo quinta ou sexta-feira para ele sair do forno e ir direto para vocês. Nelisa já entrou, já está ao vivo. Hoje a gente vai abordar requisitos do inventário extrajudicial nessa aula incrível. Já pega aquele seu caderno de anotações e coloque aí do seu lado, porque a gente vai trazer os requisitos e vamos também trazer grandes polêmicas sobre esses requisitos. Então, vou convidar aqui Nelisa para entrar. Já estamos também preparando a live da semana que vem. Aí, Nelisa entrou. Cheguei! Oi! Mais bem? uma vez estamos aqui para trazer muito conteúdo. Ih, caiu, gente. Não sei o que aconteceu. Vou chamar ela de novo aqui. Ela apareceu para vocês, depois sumiu, né? Ó, só para recapitular, quem estiver entrando, vai compartilhar. Por favor, compartilhe com os amigos de vocês. A gente vai trazer muita informação. Aí entra de novo, né, Elisa? Agora vai, hein? Cheguei! Estou procurando um filtro para ficar mais bonita para esse povo. Peraí. Sem filtro para não travar nossa live, né, Elisa? Vamos embora. E aí, gente, Elisa de novo. Olha só, pessoal, coloquem aí da onde vocês estão falando, qual cidade, por quê? Com base na cidade de vocês, a gente vai trazer um dado super importante para mostrar para vocês como que é incrível esse nosso... Agora, vou ver aqui a solicitação dessa. Esse nosso mercado referente ao inventário extrajudicial. Elisa, vê se você entra agora, vamos embora. Sem filtro, com essa entrou? cara de o dia inteiro, de acordando 4h30 da manhã, pensa bem. Filtro! Oh, gente, quem tá lá com a Elisa já viu que hoje ela passa por 4 municípios aqui do Espírito Santo e tá hoje aqui porque o nosso compromisso é com vocês, doutora hein? Kemily Rosa, queridíssima, já disse que eu vou te dar números, doutora Kemily, que você vai ficar impressionada. Vamos colocando aí. Então, temos advogada de Cachoeira de Itapemirim, mas da onde, pessoal? Começa aí a colocar os dados que a gente vai revelar para vocês, uma informação quentíssima para vocês perceberem as oportunidades do inventário extrajudicial. Mas antes da gente começar, Elisa, se apresenta, depois eu vou falar também um pouquinho, e aí a gente já entra
na nossa aula, porque a gente tem muita coisa Bem, eu para me falar chamo com vocês Nelisa hoje. Galante, para você que ainda não me conhece, sou tabeliã de notas e registradora civil das pessoas naturais há mais de 13 anos, apaixonada por inventário extrajudicial especificamente. Chega mais inventário para mim do que compra e venda, do que doação, então eu atrás inventários, verdadeiramente apaixonada. Muitos advogados, que é um ponto super importante, muitos advogados a vivenciarem o seu primeiro inventário extrajudicial. Eu participei de várias primeiras vezes, de vários profissionais, muito grande que eu tenho de hoje falar sobre os requisitos do inventário extrajudicial, que pode parecer tema batido, tá? Mas não é não. Exatamente. O inventário extrajudicial é algo ainda inexplorado por muitos advogados. Mas antes vou me apresentar também, né? Vocês estão aqui no meu Insta, e quem está aí no Insta da Delisa, que ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Zanotti, eu sou advogada há quase 20 anos. Também apaixonada pela advocacia extrajudicial, porque eu percebi que nós advogadas, dependemos exclusivamente do Poder Judiciário, é uma situação que não traz retorno financeiro, não traz liberdade geográfica, e chegou um momento na minha advocacia que eu precisava disso, precisava possuir essa liberdade de poder atuar onde eu estivesse, principalmente para eu ter tempo de qualidade com a minha família. Então, a advocacia extrajudicial me proporcionou isso, e eu quero que vocês também tenham essa vivência, e que vocês advogados e advogados que estão aqui hoje, não fiquem tanto tempo dependendo do Poder Judiciário como eu fiquei. Então, a gente está aqui hoje para mostrar para vocês grandes oportunidades, e oportunidades, como eu falei, que a gente quer que vocês encurtem o caminho, que vocês não fiquem como eu fiquei tanto tempo, dependendo do Poder Judiciário. E o que a gente percebe, né, hoje, Nelisa, muitos advogados e advogadas de início de carreira desistindo da advocacia porque ficam ali dependendo às vezes, a gente sabe que hoje a taxa de congestionamento é muito grande, então a gente sabe que o Poder Judiciário não consegue suprir todas as demandas que são ajuizadas. Então, o advogado fica ali dependendo do Poder Judiciário, não consegue ter o retorno que ele precisa e acaba desistindo, indo para outras carreiras, e a gente não quer que isso aconteça com você. Então, por isso que você precisa estar aqui com a gente para desbravar, para E a dominar o advocacia extrajudicial. extrajudicial é um produto da advocacia exigido pelo mercado. Hoje, se você me acompanhou, quem me acompanhou aqui no meus stories hoje, em 1 hora, uma especialista em direito do trabalho, uma escritora especialista em direito do trabalho e a outra em criminal, se conhecem, uma foi no presencial comigo e a outra por ligação, dizendo que precisa de um braço de direito imobiliário dentro do escritório. Ele é um produto, né, é um produto Se que está conecta. conectado ao direito imobiliário. As funções do direito imobiliário são, né, a melhor solução jurídica acaba sendo por um inventário. Então, é importante que você, jovem advogado, vocês em especial se atentem para essa especialidade, igual na área da medicina. Na turma dela, o professor pergunta: quem quer entrar na pediatria? Quem quer fazer pediatria? Ninguém levanta a mão. Direito imobiliário, estamos nessa fase. Precisamos de profissionais especialistas, porque o mercado está exigindo especialistas. E a gente tem que entender o seguinte: na faculdade de Direito você não estudou temas que a gente vai abordar aqui com vocês. Então, você não estudou direito imobiliário, você não estudou como é atuar no extrajudicial. Por isso que é tão importante você se especializar, você procurar conhecimento, mesmo estando na faculdade. Então, a gente percebe que se você tem o desejo de advogar, se a advocacia está no seu sangue, porque é uma paixão,
você precisa se conectar com esses ramos do direito que estão demandando profissionais e que as faculdades não ensinam essas matérias, né, na faculdade. Então, você precisa procurar fontes de conhecimento e aqui a gente tem muito conteúdo para vocês. E aí, Nelisa, vamos fazer o convite para o pessoal que ainda não segue o nosso canal do YouTube, começar a seguir. Então, o meu canal do YouTube, Vanessa Zanotti, de Nelisa Galante, que a gente tem bastante conteúdo para vocês também no canal do YouTube. Eu dei o exemplo da, então, pessoal, medicina, Vanessa, justamente da turma dela, né? Quem quer ser pediatra? Ninguém levanta a mão. Ou seja, vai ser uma profissão escassa. Como hoje é escasso ter um especialista em direito imobiliário. É nesse sentido que eu não completei o meu raciocínio. Então, atentem-se. Hoje o mercado já exige imobiliário, assim como daqui a pouquinho a medicina vai exigir especialistas em pediatria. E qual é o valor da consulta jurídica? E qual será o valor da consulta médica do pediatra daqui a um tempo? Alerta ligado. Com certeza. E a gente está pedindo para o pessoal que tá entrando aqui nessa aula colocar a cidade que está falando, porque com base na cidade a gente vai trazer agora uma grande oportunidade sobre inventário extrajudicial. Pessoal, antes de a gente continuar, eu quero saber o seguinte: o nosso áudio tá ok? O meu áudio da Nelisa, porque essa informação que vai vir agora precisa estar clara para vocês. Então, os áudios têm que estar perfeitos. Então, coloquem aí para a gente um feedback de áudio, de vídeo, se está tudo ok, para a gente prosseguir com a primeira informação da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E aí você também já coloca o nome da sua cidade, que qualquer lugar que você está falando, de onde você estiver no Brasil, coloque aí a sua cidade que a gente vai trazer uma informação quentíssima para você. Os advogados jovens advocacia, doutora Kemily, fica aí que chegou a sua hora, hein? A antiga, a jovem advocacia reclama que não tem mercado, é muito competitivo. Advogado, acabei de derrubar meu copo de água. Rimei com o tema. Para o cliente, doutora Kemily Rosa, eu vou te dar uma notícia. Janeiro de 2023, nós estamos em 1º de fevereiro, de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Você atua, foram registrados 94 óbitos. 94 oportunidades de fechar negócios, a atuação especializada seja efetivada e você fatue altos horários. 94 apenas em janeiro. O município. Nelisa, pode falar. Ainda não. Vamos esperar o pessoal colocar. Fale, doutora Vanessa Zanotti. Vamos ver de onde eu estou falando. Doutora Vanessa Zanotti. O Henrique colocou que o seu áudio está travando um pouco. Deve ser o fone, pode ser. Agora ficou mudo, Nelisa. Voltou. Vamos lá. Então, em Vitória, doutora Vanessa Zanotti, o seu mercado. Especialistas em inventário judicial e ocorreram apenas no mês de janeiro de 2023, 150 óbitos. Então, são 150 potenciais clientes. Você que está aqui com a gente precisa trabalhar 3 setores da sua atuação advocatícia. Primeiro, visibilidade, e estar aqui conosco, igual a doutora Kemily está, já foi falado mais 5 vezes o nome dela, é um meio de visibilidade. Credibilidade, chega a rentabilidade. Então, fica aqui com a gente, que a gente vai tratar desses temas hoje, nessa live, né? O tema dos requisitos e 150 potenciais clientes em Vitória. Tá me ouvindo bem, Vanessa? Eu tô ouvindo bem.
Pessoal, vocês estão ouvindo bem, né, Elias? Eu estou ouvindo. Para Para mim, melhorou o áudio. 150 clientes, não é potenciais clientes, não, porque o inventário é obrigatório. 150 clientes esperando um especialista aparecer na frente dele, que é o primeiro requisito de visibilidade, para que os laços comecem a ser estreitados. Doutora Kemi, sexta vez que eu devo estar falando seu nome aqui, então a visibilidade está em alta. 94 clientes, não potenciais clientes em Cachoeira de Itapemirim. Esse assunto é muito interessante, porque, principalmente para a jovem advocacia, pessoal, a gente precisa colocar para vocês a seguinte informação. Hoje em dia, você precisa, como Nelisa colocou, você precisa criar meios de comunicar a sua mensagem como especialista para você conseguir clientes. Então, inclusive, no nosso material gratuito, que vai vir amanhã ou sexta-feira, a gente aborda esse tópico com vocês, a gente dá várias orientações, a gente traz várias soluções para vocês. Por quê? Você pensar em abrir um escritório físico e sentar e esperar o cliente chegar, não vai acontecer para você. Então, a gente trouxe no e-book, no material gratuito, várias soluções que vocês vão colocar em prática e o seu primeiro inventário extrajudicial vai acontecer. Mas primeiro você precisa estar atento, você precisa estudar, e aqui nessa aula você já vai sair com os requisitos, entendendo todos os requisitos que a gente vai apresentar aqui para vocês, e entender também que, como a Nelisa colocou, mas são, por exemplo, lá em Cachoeira de Itapemirim foram 94 óbitos, mas será que esses 94 vão precisar fazer inventário? Mas inventário não é só quando a pessoa tem dinheiro, inventário não é só quando a pessoa deixa um monte de bens, inventário é só para gente que tem muita grana e tal. Gente, isso é algo que precisa ser desconstruído. E você, especialista, tem que passar essa mensagem. O inventário tem que ser realizado, inclusive para pessoas que não deixaram bens, que é denominado o inventário negativo. Fala aí um pouquinho para a gente. Sim, o inventário quando deixa bens, ele é obrigatório, é uma previsão lá do CPC. E o inventário negativo é quando não deixa bens. Mas qual é? Por que não deixa bens e há necessidade de fazer inventário? O inventário, a escritura pública de inventário é um documento público. Então, é a partir do momento que a gente lava essa escritura de inventário negativo que terceiros passam a ter ciência de que aquele falecido não deixou bens. E ele vale muito nos casos onde o falecido não tenha deixado bens e tenha deixado dívidas. Ou seja, é uma comunicação formal aos credores do falecido que ele não deixou bens e aquelas dívidas não serão quitadas, porque as dívidas só seriam quitadas se houvesse bens e até a força da herança, né? Comumente a gente fala a força da herança, que é até o limite do patrimônio. O limite. Exatamente. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, já coloque aí também no chat. A gente gosta de interagir com vocês. Então, se quem quiser colocar a cidade, como a doutora colocou de Cachoeiro, quiser colocar a sua cidade, eu já falei a minha aqui de Vitória, e Nelisa já trouxe a informação. Então, se vocês quiserem colocar também a cidade de vocês, para a Nelisa trazer esse dado concreto de quantos clientes você talvez possa conseguir conquistar desse mês de janeiro, que, né, acabou ontem. Você coloca aí essa cidade. Deixa só rapidinho, Vanessa, eu deixar o pessoal mais animado. No Espírito Santo, apenas em janeiro, no estado do Espírito Santo, que a gente é muito pequenininho, foram 1.554 potenciais clientes. Ou potenciais não, clientes. 1.554. Então, tem mercado para todo mundo, tem honorário para quem quer honorário. Criei esse bordão, tem honorário para quem quer honorário. E honorário justo também, porque você vai se capacitar, vai se tornar um especialista, vai dominar o extrajudicial e os seus honorários serão imbatíveis.
Então, hoje, vocês vão sair aqui dessa aula com os 4 requisitos para o inventário extrajudicial já Vanessa, completos. quero saber de velocidades também, até porque não tem limite geográfico. Isso é o limite, exatamente. Até por isso que eu falei no estado inteiro, mas eu vou te dar daqui a pouquinho a informação do Brasil, tá? Para você ficar animadíssima. Vanessa, vamos falar um pouquinho sobre essas ideias de não saber os requisitos, fala um pouquinho desse ponto. Pessoal, quando a pessoa, quando o profissional, né, o advogado, a advogada não conhece os requisitos do extrajudicial, o que acontece? Em regra, esse profissional vai ajuizar a ação de inventário. E ir para o Poder Judiciário significa você fazer o quê? Primeiro, prejuízo para você, profissional. Você vai ficar ali no Poder Judiciário, no mínimo 5 anos, eu vou colocar assim, 5 anos brincando, tá? Brincando, se for um arrolamento simples. Agora, se tiver muitos bens, pode ser que você fique ali 10 anos, entendeu? Então, imagina você que podia resolver um inventário em dias, você vai ficar anos. E isso tudo reflete nos seus honorários. Por quê? Imagina, se você cobra um valor X para ficar 10 anos, se você cobra um valor X para ficar 20 anos, olha só, você conseguir resolver em 20 dias ou em 10 anos. Então, isso tudo vai refletir no que você vai ganhar. Então, primeiro eu estou trazendo prejuízo para você, como profissional. Então, além desse prejuízo para você, você vai causar prejuízo também para o seu cliente. Por quê? O cliente, quando te procura, ele quer resolver a situação o mais rápido possível. Ele não quer ficar ali lembrando do falecimento. O falecimento já é algo que já traz vários sentimentos, né? Principalmente a maioria das vezes, né? Sentimento de dor. Então, o cliente ele quer procurar você para que você faça toda. E aí, na live da semana passada, a gente abordou muito isso. A gente falou sobre atendimento do advogado, né? Da advogada com o cliente. Se você não assistiu a nossa live na semana passada, assista, que tá assim fantástica. E a gente fala sobre isso. Então, o seu cliente ele precisa uma solução rápida. Se você conseguir resolver mais rápido, melhor vai ser para ele. Então, olha só, prejuízo para você, prejuízo para o seu cliente. Então, quando você não conhece os requisitos que a gente vai abordar hoje, você vai trazer prejuízo para você. E prejuízo também para a sociedade como um todo. Cliente. Lá no e-book também a gente aborda esse tema, que é a economia que o extrajudicial traz ao judiciário. Quando o judiciário para a sociedade. A sociedade. E quando o judiciário economiza, a sociedade economiza. Então, você entrega resultado, você conhecendo esses requisitos e as possibilidades de atuação dele, você entrega resultado em tempo que só você vai entregar em parceria com esse judicial, você ganha seus honorários justos, um prazo recorde também, e você contribui com a sociedade. Então, esse trio é uma combinação perfeita para que você só leve para o judicial o que realmente não tem jeito. Aí você leva o que as outras questões pode trazer para o extra. Olha, o Henrique está perguntando se essa live de hoje vai ficar gravada? Vai ficar gravada. E o Henrique também fez uma pergunta aqui no chatzinho e eu recebi perguntando sobre como captar esses clientes, que a Elisa está colocando. Henrique, você está falando de que cidade? Primeiro, coloca aí pra gente de que cidade você está falando, que aí a gente vai trazer para você essa questão da captação do cliente. Então, coloca aí pra gente qual cidade você está falando. Então, pessoal, 4 requisitos, vamos falar? Do primeiro requisito? Eu não falo muito desse tema porque eu acho que ele é tão naturalizado para mim que eu acabo não falando, achando que é um assunto chato. Mas ontem, uma advogada me acionou no direct e me informou, me confidenciou que ela fez a escritura de um imóvel aqui no Espírito Santo, no município do imóvel que eu
porque ela não sabia que a escritura podia ser lavrada comigo. Então, assim, primeiro ponto, enquanto o seu concorrente, além de estar indo no cartório fisicamente, está achando que a escritura tem que ser lavrada no local do imóvel, você não. Você sabe que é livre a escolha do tabelião de notas. A Lei 8935 de 94, se não me engano, o artigo 9º. Essa frase, é livre a escolha do tabelião de notas, diz a você que escolha a sua tabelião de confiança, escolha o seu tabelião de confiança, que no formato físico pode ser qualquer tabelião do Brasil, e no formato digital a gente vai precisar ver a competência para ver se encaixa. Então, assim, ponto zero dessa aula de hoje. É livre a escolha do tabelião de notas, procure sempre o profissional de sua confiança. Vamos lá, Vanessa. E é justamente por isso que a doutora lá de Cachoeiro falou que ela quer saber os óbitos do Brasil inteiro, porque ela não tem limites. E é isso mesmo. Se você quer atender, realizar inventário extrajudicial de pessoas que não moram na sua cidade, não tem qualquer dificuldade. Você pode fazer, desde que, como a Denisa falou, se você não for presencial, tem que respeitar regras de competência, mas você tem essa liberdade de escolha. Então, isso a gente precisa... A gente conversou sobre essas fases... Na verdade, a live da semana passada, a aula da semana passada, a gente conversou sobre as 8 fases que você tem que percorrer para fazer o inventário extrajudicial, e uma das fases que a gente abordou foi a questão da escolha do tabelião, e a gente explicou exatamente a regra de competência. Então, você precisa assistir a aula da semana passada. Foi a aula... Não, eu vou falar o número de óbitos do Brasil ao final da live. Fica aqui com a gente para saber a gama de espaço que você tem para trabalhar. Que aí o mercado vai estar aí aberto para quem é especialista. E como a Nelisa colocou, pessoal, eu até vi um meme que eu acho que eu vou até postar ele no final de semana, sobre advocacia, né? Por quê? A gente ainda vê alguns colegas que colocam aquele rol de atendimento, né? Aquele hall de atendimento. Então, era assim, o meme era... Vou contar muito logo porque eu quero postar, mas vou falar mais ou menos assim. Ação trabalhista, R$2.000. Ação não sei o quê, tantos R$1.000. Aí depois o cara escreveu, quero um caldo de cana. Então, assim, o advogado, gente, hoje, a gente não pode mais trabalhar a advocacia dessa forma, né? Nós temos ciência de que é impossível a pessoa ter o conhecimento em áreas tão distintas. Então, você, quando começar a se destacar como especialista, as pessoas vão te reconhecer como especialista. Isso é assim, não tem qualquer discussão quanto a isso. Então, você precisa ter, principalmente a jovem advocacia, ter essa consciência de que você se tornando especialista, você vai ter o retorno. Eu conheço várias advogadas que estão lá no IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que são jovens advogadas e que, por ter se especializado no ramo do direito imobiliário extrajudicial, estão desbravando cidades do interior. Então, assim, você pode pensar, mas eu moro no interior todo mundo faz tudo. Não, isso pode ter sido a realidade do Brasil há alguns anos atrás, mas hoje não é. Então, você precisa saber que ser especialista vai te dar o retorno que você merece. Pensa como tabeliano, sempre faz uma pesquisa de campo para quem eu consigo, né, ter um acesso mais definido sobre o valor dos honorários que os advogados cobram. E eu já lavrei escritura de inventário com 3 imóveis, o advogado cobrando R$1.000 de honorários, ele fazendo tudo, tá? Porque eu não vou por função da advocacia, não. E eu já, primeiro inventário do advogado, R$1.000 de honorários. E eu já lavrei escrituras com 2 imóveis, que o advogado faturou no primeiro
inventário R$ 40.000. Lista. Essa é a diferença entre homens e meninos, né? Entre mulheres e meninas. Então, atenção, porque é válido, assim. Seja uma busque, né, se especializar, e a gente está aqui para contribuir com isso, para que você né, seja um profissional reconhecido na sociedade. Então, começando, o primeiro requisito. O Henrique colocou a cidade dele, gente? Eu não vi. Ah, tá. Se ele depois Henrique coloca essa cidade para a gente responder como captar o cliente que está aí pertinho de você, hein? Primeiro requisito, então, é a presença do advogado, da advogada. Então, esse requisito está lá previsto expressamente no CPC, no artigo 610, e não tem como abrir mão. Esse é um requisito que você não vai conseguir ultrapassar. Vocês podem achar estranho minha fala agora, né? Requisito que pode ultrapassar, mas calma aí que daqui a pouco vocês vão entender. Então, esse primeiro requisito não tem como ultrapassar, ele é líquido e certo, vamos dizer assim, ele é líquido e certo, você tem que observar. Então, por isso que Nelisa colocou essa questão dos potenciais clientes, que não são potenciais clientes, são clientes que estão aí na sua cidade, que precisam de um advogado, porque para lavrar a escritura de inventário e partilha, você precisa ter a assistência de um advogado. Ocorrem o tempo inteiro, né? Cliente, não potencial. O cliente, ele está em todos os lugares, ele está na sua rua, no interior, pensando no interior, que a gente se relaciona mais presencialmente, está na sua rua, está no seu bairro, está na sua cidade, está no seu local de trabalho, está na sua família, está na família do seu amigo. Então, é saber conduzir esse assunto de uma forma estratégica, isso a gente vai ensinar, né? Daqui a um período, de uma forma estratégica para que não pareça que você está vendendo cerveja igual boteco, né? Que você se mostra um profissional rente, mas que sutilmente esse cliente te enxergue. Em verdade, você não vai vender, você, frase que eu gosto de falar também, vai ser comprado e comprada. Um ponto importante da assistência do advogado, que não é discutível, isso é pacífico, a lei não abre mão deste ponto. É que você precisa se utilizar das suas prerrogativas também. Porque a gente tem notícia, não sei se é real ou não, que documento para o cartório e teria um advogado lá que faria suas vezes, né? De preencher o requerimento, fazer as suas vezes. Então, a gente, além desse exemplo, a gente também tem notícias de dificuldades de advogados e advogadas de assim, esse é o meu cliente, eu quero fazer um inventário aqui. Dificuldade de acesso, entre aspas, não sei se é real ou não, já estaria fechado com algum escritório, com algum advogado específico. Utilize as suas prerrogativas. Não deixe as prerrogativas só para serem utilizadas quando você teve alguma negativa na delegacia ou quando algum juiz te tratou no fórum, algum servidor. Vem aqui no extrajudicial. Aí você pode estar se perguntando, mas Nelisa, você está falando de usar as prerrogativas contra você? Eu estou falando de usar as prerrogativas a favor do que é correto. E de deixar o sistema extrajudicial, o judicial, o policial, deixar o sistema correto. Então, se você vai utilizar e deve utilizar suas prerrogativas, use e abuse no extrajudicial. Não use só no judicial, use também no extrajudicial. É verdade. É excelente sua fala, né, Elisa? Porque a gente... a Renata entrou aí, ó. Renata, a de Aracruz, está falando que seu áudio está cortando um pouco. Prerrogativas, sobre a questão das prerrogativas, a gente vê exatamente muitos advogados e advogadas, às vezes, assim, mas para que eu vou questionar isso? Prefiro ir para o Poder Judiciário. Eu vou ajuizar esse inventário logo no Poder Judiciário, porque eu vou ficar batendo boca lá no cartório, vou ter que ir para a OAB, enfim. Só que aí, quando você enxerga os benefícios do inventário extrajudicial, você não quer largar. E aí você vai questionar, sim, você vai acionar o OAB, você vai utilizar das suas prerrogativas,
Ó, Ellen colocou boa noite. Quem está chegando agora, gente, quiser colocar aí a sua cidade, para a gente trazer um dado relevantíssimo sobre o mercado de trabalho para vocês. Coloquem a sua cidade, que a gente vai falar algo concreto. Doutora Elaine Lesqueves atua no município de Anchieta. Eu a conheço. E doutora Elaine Lesqueves, eu vou te dizer agora quantos clientes tem em Anchieta que faleceram, né? Quantas famílias, né? Anchieta que faleceram apenas no mês de janeiro. Em Anchieta, no mês de janeiro, foram registrados 7 óbitos. Então, tem 7 famílias esperando que você apareça na frente dela. Eu não digo presencial, né? Eu digo com visibilidade, transmitindo credibilidade para que você exerça, né? Materialize essa transferência de patrimônio. Então, fique atenta. Renata Aracruz. Renata, quantos óbitos foram registrados em Aracruz só no mês de janeiro? Não são potenciais clientes, estou repetitiva, porque isso é uma bomba, não são potenciais. São reais. 19 em janeiro, falecidos em janeiro, apenas em Aracruz. Então, por favor, Santiago, Rio Grande do Sul. Vanessa, pode continuar aqui que eu vou ver Rio Grande do Sul. Vai lá. Então, pessoal, então, anotem aí, o primeiro requisito para você utilizar o inventário extrajudicial é a presença do advogado e da advogada. E é interessante a gente falar sobre advocacia, jovem advocacia. Renata, que é de Aracruz, é despachante imobiliária também, trabalha ali conectada com o pessoal que precisa fazer inventário. Então, é um mercado gigante para vocês que estão conectados, que vocês estão buscando conhecimento. Então, além da presença do advogado, a gente vai passar para o segundo requisito, que está previsto também lá no artigo 610 do Código de Processo Civil, que é a presença de herdeiros maiores capazes. Então, a gente precisa que o falecido tenha... os herdeiros dele sejam todos maiores e capazes. A gente não pode ter uma pessoa que não tem capacidade civil. Sobre a questão da maioridade, aí a gente tem uma grande polêmica que a gente vai trazer para vocês uma possibilidade de contornar esse requisito da maioridade. Mas fale aí. Achei. Achou? Ernesto. Kaufmann, no seu município foram 28 óbitos. Renata, Aracruz foram 19. Então, assim, vamos nos tornar visíveis para a credibilidade e a sociedade que a gente vive nos dá a credibilidade, né? Porque não é a gente que produz, a gente produz, mas a sociedade é quem dá para que venha a rentabilidade. Vanessa, em relação a não pode ter herdeiros menores incapazes, a gente fala também não só da idade, né? Mas pode ter uma pessoa interditada. Eu recebo muitas dúvidas disso. Sim. A gente não tem... queria fazer um inventário com você, a gente não tem menor, mas tem uma pessoa interditada. E a pessoa interditada, ela é considerada incapaz em termos legais. Este inventário, pela regra, deve ir para o judiciário. Mas será mesmo, Vanessa Zanotti? Pois é. Aqui, ó, antes a gente vou ler aqui o comentário do Kaufmann falando. Se eu não me pronuncio assim mesmo, a gente está falando direito, depois se a gente está falando errado, você coloca aí como é que pronuncia que a gente aprende, hein? Ele está colocando o seguinte, ó, já presenciei aqui no cartório cartões publicitários de advogados e advogadas. Pois é, se você já presenciou isso, acho que está na hora de você procurar o OAB para você impedir que esse tipo de prática, né, persista aí na sua cidade. Porque a gente não pode ter essa vinculação. O tabelionato, ele não pode fazer essa indicação. A minha recomendação, né, mais precisa é que você busque o presidente da sua subseção.
que provavelmente você deve ter acesso a essa pessoa. A OAB trabalha muito, gente. Assim, eu não sou advogada, mas eu vivencio a instituição, trabalha muito. Então, se conecte ao presidente da sua subseção, relate isso, que certamente medidas serão adotadas. E a resolução 35, que proíbe que a gente não indique advogado. A minha família tem um escritório que tem 50 anos. Eu sou filha, irmã, cunhada, sobrinha, neta e agora se essas pessoas fizeram, enfim, algum ato comigo nesses 13 anos, nos 13 anos, se foram 5, foi muito, e não é por minha incompetência. De jeito nenhum eu quero que a corredoria ache que eu estou captando atos para eles de jeito nenhum. Então, eu sou bem proba neste quesito. Não indico, nossa, eu fico desesperada. Eu, como tabeliando do lado de cada balcão, que é uma vantagem para você que está nos vendo, porque a experiência de Vanessa na advocacia, conectada à minha, do lado de cada balcão, vai fazer com que você enxergue melhor assim, todos os panoramas. Exatamente. E, Kaufman, vou esclarecer para você o seguinte também. Se você não percebe que a OAB está do seu lado e tudo mais, não deixe que isso seja um empecilho para você desenvolver a sua advocacia. Tenha certeza de que se as pessoas estão ali colocando cartão, é porque elas talvez não tenham talvez a especialidade que você vai ter. Então, assim, não deixe que isso seja assim um desmotivador. Pelo contrário, que seja algo que vai te incentivar a produzir cada vez mais conteúdo, a cada vez trabalhar de forma adequada. Acho que a gente isso que a gente propaga, né? O nosso conhecimento que a gente propaga, isso volta. Então, assim, o universo também conspira, né? Para que tudo vá se encaixando. Então, não deixe que isso te desmotive. Persista, porque você vai conseguir trilhar o seu caminho de forma honesta, de forma livre, sem estar preso ali com ninguém, sem estar devendo a ninguém. Então, acho que a gente tem que ter essa mentalidade. Mesmo que o sistema vá contra, a gente faz o nosso trabalho. Mas só fechando esse tema, né? Você pode acionar a corredoria também, diretamente, sem intermediação. Eu passo o telefone e meus colegas me recriminam muito. Elisa, você incentiva as pessoas a acionarem a corredoria para agir contra nós? Incentivo, sim. Porque o sistema, ele precisa ir se limpando. Profissionais ruins, eu falei isso na live passada e falo agora. Tem na sua classe, tem na minha também. A maioria trabalha corretamente, briga para que a sociedade converta o pensamento, né, sobre os cartórios, elimine aquela palavra que começa com B e termina com IA, que eu não falo, não sai da minha boca. É um processo de transformação. Então, assim, que esses maus profissionais sejam exterminados da minha classe e os seus também, né, da sua. Olha eu com a confusão já. Com certeza. Agora, sobre a questão da maioridade, o que acontece, pessoal? Então, primeiro requisito, presença de advogado. Segundo requisito, herdeiros maiores e capazes. Mas a questão da maioridade, a gente já consegue verificar um movimento da jurisprudência autorizando, sim, a realização do inventário extrajudicial, mesmo quando existe a presença de herdeiros menores. Então, isso é um alerta para você que está trabalhando com inventário extrajudicial, que quer trabalhar com inventário extrajudicial, quando o seu cliente chegar para você e tiver a presença de um herdeiro menor, isso não, a gente consegue contornar esse requisito legal, desde que você preencha um outro requisito, vamos colocar assim, né? Então, que é você realizar uma partilha igualitária, respeitando ali o quinhão daquele menor.
Então, a gente já consegue verificar algumas decisões jurisprudenciais nesse sentido, e essas decisões jurisprudenciais nós vamos trazer para você aonde? No nosso material gratuito que a gente escreveu para você desbravar o Pode ser que judicial. pela hora já são 8h23, a gente não consiga falar as polêmicas todas que envolvem os requisitos. E se não der tempo, a gente vai marcar com você que está querendo entender mais sobre isso numa nova aula para pontuar. Aí a gente pontua os 4 requisitos, né? A gente pode adentrar nos 4 requisitos. O terceiro, a gente pode ir para o terceiro, Vanessa? Sim, Consenso vamos quanto à para o partilha de terceiro. bens. O que a regra diz? Litigioso, judicial, consensual, extrajudicial. Mas, doutora Vanessa, você que é uma especialista na advocacia extrajudicial, especialista em direito imobiliário, você consegue levar um inventário litigioso para o extrajudicial? Acho que a gente, não só eu, vou colocar assim, né? Não só eu, mas você que está aí escutando a gente também, porque a gente pode aplicar técnicas da mediação para levar, sim, um inventário que iniciou litigioso e foi para o extrajudicial. E você pode estar se perguntando, Vanessa, mas que técnica é essa de mediação? Então, a gente pode pensar o seguinte: se você até hoje não trabalhou com nenhuma técnica, você pode se utilizar, Nelisa, muitas vezes do serviço do tabelionato, que nós temos possibilidade de mediação nos tabelionatos de notas. Então, talvez você marcar uma sessão de mediação antes, para que você entenda a situação que está ali por trás. Por quê? Muitas vezes o litígio, ele tem outras fontes. Então, aí é interessante, né, Nelisa? Eu lembro sempre de uma situação que eu vivi na época que eu fui juíza leiga aqui no Espírito Santo, que a gente fazia muita audiência de instrução e naquela época a gente fazia os mutirões, né? E a gente fazia audiência de instrução, muitas vezes a gente fazia audiência, já marcava leitura de sentença, enfim, já era aquele trabalho ali. Mas a gente tinha muita sensibilidade no momento da audiência de instrução, porque na audiência de instrução você está ali com as duas partes, né? É como uma mediação, quando você faz uma sessão de mediação, você está ali com as duas partes. Você precisa entender o que está por trás daquele conflito, que muitas vezes aquilo que está, a briga que está acontecendo ali, não é o que realmente a pessoa pretende. Então, a gente estava fazendo uma audiência de instrução que a parte queria uma indenização e a gente foi conversando para entender a situação. No final das contas, o que a pessoa queria não era nada de dinheiro, ela queria um pedido de desculpa e a gente conseguiu isso na audiência e encerrou o processo ali. Então, no inventário extrajudicial, e aí a gente também tem exemplos de inventário, né, Nelisa, que inclusive a gente trabalhou juntas sobre litígio e que a gente conseguiu trabalhar ali aquele conflito que estava iniciando entre os herdeiros para a gente seguir no extrajudicial. Então, se você sentir que o litígio muitas vezes ele tem um outro fundamento, você pode trabalhar e conseguir levar sim o inventário. Eu fiz uma mediação judicial, eu sou habilitada tanto para o extra quanto para o judicial, e eu gosto muito desse exemplo também, que era uma ação de alimentos, não cabe aqui, né, a gente está falando de inventário, é só para Leonardo, Renata, entender o que é sentimento, o poder que o sentimento tem de brecar uma solução, um acordo. Eram 2 irmãos já adultos, 20 e pouquinhos anos, 20 anos, e o pai pediu para diminuir os alimentos. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente mediando, eles não conseguiam se organizar, né, fazer o acordo, a gente pediu para retirar o pai. Quando o pai saiu, os filhos choraram, dizendo assim, era algo em torno de uns R$100 a menos, que seria.
os filhos choraram e falavam assim, a gente não pode aceitar, doutora, porque esses R$ 100 é o único vínculo que nós temos com o nosso pai. Olha isso, não era dinheiro. A gente estava falando ali de sentimento. Então, isso ali naquela ação de família de alimentos que eu vivenciei na mediação judicial, ocorre todos os dias no balcão no balcão não, nas mesas dos escritórios de advocacia. Pessoas que, eu quero carro, eu quero apartamento, mas não é disso que elas estão falando. Então, você pode se habilitar também, se tornar um especialista, né, em mediação extrajudicial, para que você consiga utilizar essas técnicas na sua atuação em todas as outras esferas, né? Porque não é só no inventário extrajudicial, pode fazer conversão de litigioso em consensual em todo momento, até na própria família, em situações pessoais. E aí, nesse ponto também é importante a gente falar o seguinte, se você tem um inventário que está tramitando judicialmente, você pode, caso preenchidos os requisitos, levar ele para o extrajudicial. Não tem qualquer dificuldade. Então, assim, se você começou o inventário... Nossa, Vanessa, ou Nelise, eu comecei o inventário judicial porque eu não conhecia o extrajudicial, eu não sabia os requisitos, já ajuizei. Se você preenche os requisitos, você pode levar o judicial. Também, se esse inventário foi protocolado no judicial só porque ele era litigioso, e pouquinho tempo depois, ou um ano depois, um mês depois, ou 10 anos depois, ele se converteu em um acordo, não espera a sentença, não. Pede a suspensão lá, resolução 35 do CNJ, pede a suspensão, traz para o extra, a gente lava essa escritura de inventário, depois volta no processo só para dizer que está tudo certo. Olha só. Eficiência do que esse extrajudicial, gente. Não existe, não existe. Então, a gente já falou de assistência, a presença do advogado, herdeiros maiores e capazes, e aí a gente já trouxe aquela possibilidade de você contornar esse segundo requisito. Terceiro, consenso quanto à partilha dos bens, também existe a possibilidade de você, mesmo tendo litígio, transformar em consensual. E aí, o quarto requisito se refere ao testamento. E aí, pessoal, sobre esse quarto requisito, a gente tem tanta coisa para falar para vocês, tanta coisa, que nós vamos deixar para a semana que vem, né, Nelisa? Porque Sim, sim, sim. A gente está chegando aí a quase 1 hora de aula. E o testamento... Vocês estão me escutando, gente? Está dando um eco aqui. Ah, tá. E o testamento, ele tem várias polêmicas que a gente não vai conseguir abordar de forma rápida. E o que a gente quer é que vocês saiam daqui com conhecimento verticalizado, assim, profundo. Então, não adianta a gente correr para tentar passar para vocês aqui um conhecimento de forma rasa, que esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui para vocês é verticalizar o conhecimento, aprofundar, para que vocês realmente saibam sobre o assunto. Então, testamento nós vamos deixar para... O objetivo aqui é te entregar conteúdo, mas te entregar também dinheiro no bolso, tá? Porque só conteúdo, doutora Vanessa, não coloca comida na mesa. Nós queremos que você fature. Fature. O nosso objetivo primário é que você fature sendo um especialista, não um generalista. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu sinto nos advogados que me procuram uma sabedoria maior que no começo da minha atividade notarial eu não percebia, não tinha tão claro isso. Então, é importante que você se especialize e fique conosco. O nosso e-book está no forno, está crescendo, o fermento está lá trabalhando, e-book no forno, e você vai conseguir ter um panorama, né? Vai conseguir abrir, assim, vai conseguir colocar na mesa as possibilidades de atuação no extrajudicial com o inventário. Pode falar, Vanessa? Exatamente. E como a Nelisa colocou, a gente quer passar a nossa experiência tanto do lado da advocacia quanto do lado do tabelionato, para você conseguir unificar esses dois lados, né? Quem está do lado de cada balcão e do lado de lá do balcão, para que você conecte esse conhecimento. E é claro, o nosso material gratuito que está saindo, ele é voltado para a prática. Então, assim, a gente vai ter conteúdo, sim,
conteúdo profundo, mas também que você possa aplicar no dia a dia. Porque a gente precisa que você coloque em prática. E aí a gente está super conectado com vocês. A gente quer que vocês, se tiverem dúvidas, mande para a gente vai responder para que a gente possa esclarecer qualquer questionamento que vocês tenham sobre inventário extrajudicial. Então, se você está aqui com a gente, quer receber esse material gratuito, antes que todo mundo mande um direct ou para mim ou para a Melisa, falando lá, eu quero, e você vai receber esse material gratuito antes da divulgação. Exatamente, antes da divulgação para o resto do mundo. Então, se você quer sair na frente do seu concorrente, mande um direct para a gente, que a gente vai apresentar para você esse material que está fantástico e foi escrito assim. Honorários, é possível altos honorários, porque a gente acha assim, acontece com fulano, acontece com ciclano, enfim, é possível altos honorários, você estudando, aprendendo e materializando também o aprendizado, né? Porque não é só ficar absorvendo, é materializando o que você está aprendendo aqui. Agora aqui, né, Elisa? Todo mundo tá aqui querendo saber a informação que você disse que vai falar do final da Vamos lá. E aqui, ó, não, a advogada aqui, ó, não esquece não, tá? Que os clientes estão aí, ó, não vou esquecer. Ó, Renata colocou, essa sinergia entre vocês é maravilhosa, quem souber aproveitar vai lucrar, eu estou colada. Então, olha isso mesmo, vão todo mundo colar com a gente. Para fechar essa live. Então, Neisa, você vai ficar feliz. No Brasil, em relação ao número de óbitos, apenas em janeiro de 2023. Quer saber quantos clientes estão aí aguardando você? 761 óbitos registrados. Então, porque tem cliente para quem quer cliente, tem honorário para quem quer honorário. Com certeza. E a gente vai aqui junto desbravar com vocês o extrajudicial e trazer faturamento, alto faturamento para você. E o nosso e-book está saindo. Então já mande o seu direct para gente, para você receber esse material. E semana que vem voltaremos para finalizar os requisitos falando sobre testamento. Será que a gente precisa mesmo fugir do extrajudicial por causa do testamento? Responderemos. Sim, então a gente espera semana que vem. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar essa live, já encontro marcado. Vamos definir a data, fechar o horário e a gente dispara para você estar com a gente semana que vem. Então, agradecer a todos e todas que ficaram presentes até agora. Boa noite. E até semana que vem.